Voltei, conforme prometido, voltei. E assim, vou tirar essa imagem daqui, né? Porque a gente vai continuar falando. Eu falei para vocês na última aula, né? Aliás, na aula retrasada, nós falamos de modos de produção. E aí eu falei de Fordismo, falei de Taylorismo, falei de Toyotismo. Nessa pequena vídeo que eu gravei hoje, nós falamos da indústria do século XXI e agora eu vou falar do trabalho no século XXI, né? De como se apresenta o trabalho no século XXI. E aí eu vou colocar um videozinho para vocês, né? Para vocês assistirem. Mas antes de colocar esse vídeo, vamos falar do nosso trabalho. O trabalho de vocês vai ser uma redação com o mínimo de 15 e o máximo de 20 linhas, né? A indústria brasileira. Então vocês vão poder colocar qualquer coisa sobre a indústria brasileira, a importância da indústria brasileira, né, se vocês acham que é importante. E assim, tem que ter o início, o meio, o fim. Eu quero uma coisa bem consistente. Eu quero um trabalho bem elaborado. Não esqueçam que vocês estão fazendo essa redação, que ela é uma substituição da nota da minha P2, tá? Então eu quero uma coisa bacana, tá legal? Então deixa eu colocar o videozinho, senão vai ficar tarde e aí a gente não consegue renderizar, tá? Só um minutinho que eu já disponibilizo aqui para vocês. Não esqueçam de colocar o nome e o número no comentário, tá? Nos comentários, tá bom? Que é extremamente importante, tá legal? Nome e o número lá no comentáriozinho, né? Até para a gente poder computar a chamada aí e ver quem está assistindo, quem não está assistindo, né? Que tem muita gente aí enrolando uma barbaridade, né? Tá legal? Então assim, já vou soltar aqui. Ele não vai vir no tamanho ideal, mas aí eu já faço ele ficar no tamanho ideal, tá bom? Deixa ele só renderizar aqui e eu já passo para vocês. Como o vídeo tem um áudio muito alto, eu vou ficar em silêncio aí até acabar, tá legal? O vídeo de vocês aí. Não é comprido, é um vídeo curto, tá? Não esqueçam também de colocar as atividades, né? De responder as atividades que porventura tem aí na apostila, tá legal? Depois o professor vai tirar uma quarta-feira, né, que nós temos 2 aulas para corrigir todas essas atividades. Então é importante não deixar de realizá-las. O modo de produção capitalista é extremamente dinâmico. Talvez essa seja a característica essencial para que ele perdure durante tantos anos e sobreviva frente a diversas crises ao longo de sua história. Ao mesmo tempo que o capitalismo sofre alterações, as condições de trabalho também são alteradas. Assim sendo, no vídeo de hoje, iremos tentar abordar, de maneira breve, as principais transformações no mundo do trabalho. Para tanto, utilizamos um artigo escrito por Ricardo Antunes e Giovanni Alves, autoridades intelectuais brasileiras nessa temática. No último vídeo, falamos sobre Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Cada um desses modelos de produção capitalistas implica em um tipo de trabalhador. O modelo taylorista-fordista exigia um trabalhador de fábrica, executor de uma única função, com um emprego relativamente estável e fixo na fábrica. Este modelo entra em crise a partir de 1970, dando espaço ao modelo toyotista. E aí que começa uma transformação radical da organização da vida social em todos os países. Por quê? Ora, o capitalismo é um modo de produção global, está em todos os cantos do planeta e, através do mercado financeiro, controla e organiza a produção e a economia de todos os seres humanos. Qualquer alteração nesse sistema, todas as sociedades sentem e respondem a essas mudanças. Dentro da academia também há mudanças. Alguns autores afirmam que, com o fim do modelo taylorista-fordista, a categoria operário e classe trabalhadora acabaram. Mas os autores que temos como referência preferem utilizar o termo classe que vive do trabalho para se referir àqueles que não possuem os meios de produção e precisam vender a sua força de trabalho para sobreviver. Assim, essa classe começa a se desdobrar e ganha novas condições de trabalho. Vamos listar cada uma delas. O toyotismo e a organização da produção voltada para este modelo exige formas de trabalho mais desregulamentadas, ou seja, trabalhos que sejam mais flexíveis,
tanto quanto ao espaço onde ele ocorre, como quanto às leis que o regulamentam. Começa a surgir os trabalhos telemáticos, trabalhos nos quais existe uma relação direta entre empresas que estão muito distantes espacialmente, os trabalhos terceirizados, subcontratados e em regime parcial. A existência desses novos modos de trabalho é resultado de um processo de desindustrialização, mas que, concomitantemente, permite a expansão deste modelo de trabalho para lugares onde não existiam. Percebe-se, neste novo cenário do mundo do trabalho, um aumento do emprego de mão de obra feminina, mas a condição salarial delas continua sendo menor que a dos homens. O crescimento do setor de serviços exigiu mais mão de obra, encontrando-a naqueles que foram expulsos da produção industrial. Outro elemento novo é o impasse no qual vivem os jovens e os idosos. Ambos excluídos dessa nova configuração do trabalho, seja pela ausência de experiência, no caso dos jovens, ou pela experiência em um modelo antigo, no caso dos idosos. O terceiro setor, assim, aparece como uma solução temporária para a falta de emprego. Contudo, a maioria dos trabalhos nesse setor são voluntários, ou seja, não trazem um retorno de sobrevivência para esses trabalhadores. Por fim, temos, com o capitalismo mundializado, a transnacionalização dos trabalhadores. Agora, a classe trabalhadora mescla as dimensões locais, regionais, nacionais com a esfera internacional. Cada vez mais, quanto mais trabalhadores estiverem submetidos a essa condição nova de trabalho, mais os desdobramentos e sentidos serão compartilhados por eles. Não precisamos ser chineses para entender o que é trabalhar por horas a fio e ganhar pouco. Não precisamos ser mineiros para compreender como é precário o seu trabalho. Todos estão cansados, mas sempre levam o trabalho para casa. É isso. Esperamos ter conseguido dar uma ideia geral sobre as transformações pelas quais o século XXI passa, e todos nós sofremos as consequências. Nós, propositalmente, não explicamos todas as condições que citamos. A ideia agora é você ir atrás daquilo que você ainda não conhece, certo? Até o próximo vídeo e tchau!